Meus queridos amigos e irmãos, que alegria ter você aqui mais uma vez, depois de tanto tempo, sem nenhum tipo de vídeo, aqui no nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo. Que alegria, mais uma vez, é ter a sua participação. Você, quando nos voltamos para ouvirmos e para refletirmos sobre a palavra de Deus, sempre é um momento de muita alegria, sempre é um momento de muito júbilo, pois nós deixamos de fazer aquilo que já é de costume de nós fazermos, deixamos um pouco de lado a nossa rotina, o nosso corre-corre, para refletirmos, escutarmos e e colocarmos em prática o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje um dia marcante, também um dia bem específico, o dia de São Jerônimo. São Jerônimo é uma figura muito importante, principalmente para nós que lemos a palavra de Deus, principalmente para nós que vivemos e colocamos no nosso dia a dia essa palavra, esse agir do Senhor. Portanto, queridos, hoje o Evangelho que nos é apresentado é o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 43 ao 45, que diz assim: naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, o que nós podemos tirar de proveito neste Evangelho? Às vezes, Jesus com os discípulos, se nós formos parar para analisar, e se nós formos ter uma reflexão acerca de tudo isso que nós vivemos, nós vamos tirar e chegar à conclusão de que às vezes Jesus usa palavras muito grossas com os discípulos. Às vezes, lendo e refletindo sobre os evangelhos, nós podemos pensar assim: Jesus era muito hostil com os discípulos e às vezes até descontava. Mas não tem nada a ver com isso, isso é invenção da nossa cabeça. Mas o que nós podemos ter convicção aqui, através de todos os evangelhos, é que Jesus falava com dureza quando se tratava do reino dos céus. Os discípulos não podiam ficar muito acomodados com as coisas aqui na terra. Por isso que Jesus dá aquela recomendação: pelo caminho não leveis bolsa, não leveis sandália, não leveis 2 túnicas, não leveis bastão. Porque isso ao longo do caminho nós vamos alcançando graças ao anúncio do Evangelho. Isso também remete a nós a importância de peregrinar e de sempre continuarmos a caminho, prosseguindo, continuando a caminhada. Junto com os discípulos de Emaús, Jesus fez assim, colocou-se a caminho, a ponto dos discípulos nem reconhecerem que Jesus estava ali caminhando com eles, mas Jesus estava ali, lado a lado. E vale a pena ressaltarmos que os discípulos de Emaús somente reconheceram que era Jesus ali conversando, dialogando com eles na hora do partir do pão. Ou seja, somos convidados a reconhecer Jesus através da missa, através do momento em que ele reparte conosco aquele pão, que não é mais pão, que é seu próprio corpo, aquele sangue, aquele vinho, que não é mais vinho, é seu sangue. O Senhor nos convida a sempre mantermos a unidade e a singularidade dentro da igreja através dessa junção. Durante a Santa Missa, existe um momento em que o sacerdote coloca um pedacinho de hóstia dentro do cálice com vinho. Aquilo representa a junção do corpo e do sangue, representa a união, representa a singularidade, que é fundamental e que precisa sim estar no nosso dia a dia. E quantas vezes nós não vivemos e não colocamos isso em prática? Quando nós somos chamados através do nosso batismo
para participarmos do rebanho do Senhor, nós recebemos do Espírito Santo esta graça, este brilho que na antífona do Evangelho de hoje nós escutamos. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Uma vez que nós confiamos nas palavras de Jesus através do Evangelho, nós somos sempre testemunhas e convidados a sempre propagarmos este amor misericordioso. Por conta do pecado da desobediência dos nossos primeiros pais, nos foi arrancado o paraíso. Mas graças à fraternidade, graças à pureza, à castidade e à inocência de Maria, hoje nós somos filhos renovados. Por Eva nos veio o pecado e por Maria nos veio a salvação. Se Maria tivesse colocado empecilhos nos planos de Deus, eu não sei como seria meu futuro, não sei nem se eu estaria aqui. Nós somos arrancados do paraíso, mas não é porque nós somos arrancados que nós devemos ficar acomodados aqui no mundo. Nós somos arrancados do paraíso, mas nós devemos lutar para conquistá-lo novamente. Lá é nosso lugar. Nós somos estrangeiros aqui neste mundo, mas somos sim convocados por Jesus a sempre mais caminharmos rumo à sua misericórdia. Somos convocados a sempre mais estarmos em união, em fraternidade. Aquele que permanece com o Senhor através dos sacramentos, através da missa, é aquele que é chamado a viver uma vida de santidade. Assim são os santos. No Salmo de hoje, nós temos como resposta: o Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Traduzindo para a linguagem popular, quer dizer, o Senhor nos guardará igual o pastor guarda o seu rebanho. Precisamos confiar. O Salmo de hoje vem trazer confiança, vem nos trazer esperança. O Senhor vai confiar no nosso trabalho, no nosso agir. Somos ovelhas nas mãos dele. E como um pastor conduz e rege o seu rebanho, assim o Senhor nos conduz e nos rege pelas estradas, pelas veredas da vida. Se nós acreditamos que o Senhor é o nosso pastor, é aquele que confia em nós e que espera de nós um céu, nós precisamos fazer o nosso céu aqui na terra. Mas como assim, Maicon, fazer o meu céu aqui na terra? No nosso dia a dia, nós sempre devemos caminhar. Nós sempre devemos, no nosso trabalho, na nossa escola, nós sempre devemos visar o céu. Às vezes nós temos preguiça de fazer isso. Às vezes nós somos uma pessoa dentro da igreja, uma pessoa, entre aspas, santa. Olha, meu Deus, como aquela pessoa vive a fé, como aquela pessoa é piedosa, como aquela pessoa... Enfim, temos um comportamento dentro da igreja, mas fora da igreja nós somos uma pessoa totalmente diferente. Uma pessoa que só fala sujeira, só sai coisa podre da boca dela. Uma pessoa que se entrega aos vícios, uma pessoa que se entrega... Enfim, aqui fora vive uma vida toda errada. E quando nós somos batizados e assumimos essa missão com Jesus, nós devemos permanecer com ele até a nossa partida, até o momento em que nós morremos para o mundo e nascemos para o céu. Rapidamente falando sobre São Jerônimo, essa figura mais do que importante para as Sagradas Escrituras. São Jerônimo foi aquele que traduziu a Bíblia, ou seja, aquele que fez com que as pessoas que não conseguiam entender pudessem passar a entender a mensagem do Evangelho, a mensagem do que o Senhor tinha a dizer através das suas palavras. Que a exemplo de São Jerônimo, nós sejamos instrumentos nas mãos de Deus e deixemos que Ele nos molde acerca do seu Espírito. Se nós nos entregamos aos cuidados do Senhor, se nós confiamos que Ele é poderoso e que, acima de tudo, Ele é o nosso esposo amado, nós seremos conduzidos à primícia da eternidade.
Que Deus nos ajude neste dia a sempre mais caminharmos rumo ao encontro do paraíso. Você e eu nascemos para estar no céu. Estamos aqui neste mundo para exercermos o nosso papel como cristão batizado. E não se esqueça, o Senhor te quer bem, mas te quer bem limpo, te quer bem santo. Nunca se esqueça disso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.